Estamos então na continuidade do nosso curso e vamos entrar agora no segundo capítulo. Até aqui estivemos dedicados às formas de modelar e vimos várias, desde as mais simples, em que tratamos da composição de sólidos, juntávamos vários sólidos, subtraíamos, uníamos, etc., até formarmos o objeto que pretendíamos. Depois fomos para aquilo que é a base da modelação, ou seja, nós próprios manipularmos a geometria. Depois disso, segue-se um novo capítulo, que é um capítulo que nos vai possibilitar personalizar os objetos e torná-los, uma vez que isso é um dos objetivos finais daquilo que nós pretendemos com o nosso modelo, que é torná-lo o mais parecido possível com a realidade. Vamos então torná-lo mais parecido, atribuindo-lhe texturas e materiais. E é isso mesmo que esta série de tutoriais, que vou agora disponibilizar, e este é o primeiro, vai tratar. E, só para recapitular, nós até aqui estávamos habituados a, poder mexer, poder manipular os objetos, vou só aqui colocar um, e quando nós queríamos, por exemplo, atribuir-lhe um aspecto diferente, estávamos reduzidos apenas à manipulação aqui da cor. Podíamos alterar a cor e pouco mais poderíamos fazer. Ora, materiais é precisamente a forma de nós podermos personalizá-lo e torná-lo mais parecidos. Há duas formas de aceder ao editor de materiais. Uma delas pode ser aqui, neste botão, ou então, como diz logo a seguir, usando o atalho que é a tecla M. Fazendo isso, tecla M, o que nós temos então neste editor de material, e já agora há dois tipos de editores de materiais, há aquele que é o padronizado e que já vem com o Max desde as primeiras versões, que é este, muito intuitivo, muito simples de utilizar, e há depois o Slate Material Editor, que para já vamos deixá-lo de lado, mas que tem uma filosofia diferente. Ambos são igualmente válidos, permitem fazer coisas muito semelhantes, aliás, exatamente a mesma coisa, a filosofia que é diferente e pode sempre comutar entre um e outro. Vindo aqui. Portanto, este é o editor mais compacto. O que estávamos a abrir ainda agora era o tal editor, o Slate Material Editor, que vamos ver lá para os últimos tutoriais desta área. Eu vou explicar como funciona. Então, apresentando de uma forma muito rápida este editor de material. Aqui em cima, o que nós temos são 6, por defeito temos 6 que estas 6 esferas significam os materiais que nós estamos a configurar. Para já todos eles estão absolutamente o mais simples possível, é um tom de cinzento, portanto se eu aplicar o material não acontece nada ao meu objeto. Posso ver o nome deles já agora, posso ver o nome aqui, portanto se eu quiser alterar o nome do objeto, por exemplo aqui é o primeiro, e eles têm toda esta terminologia, ou seja, 01 default, 02 default, 03 default, etc. Para alterar o nome é muito simples, o nome do nosso material é só chegar aqui e dar um nome qualquer, novo material. Nada de extraordinário. Depois, há sempre outras coisas que podemos fazer e nós vamos ver assim, pelo menos para já, as principais opções que temos aqui em cima. Mas antes vou então apresentar como é que se configura de uma maneira muito simples, muito básica, o material. Ora, para configurar, selecionamos então uma destas janelas, que é o material que eu estou a utilizar, dei-lhe o nome, está aqui o nome, e agora o que temos que fazer é atuar sobretudo sobre estas 3 componentes. Iremos ver na parte teórica que isto é de fundamental importância. E vocês também vão ver, embora seja mais ou menos do senso comum, que o aspecto com que nós vemos aquilo que nos rodeia, nomeadamente os objetos e os seus materiais que o compõem, tem muito que ver com a forma como a luz interage com eles.
fundamental importância. Aliás, pensem em estar numa sala de aulas, com luz natural, num dia em que tenha muito sol, ou então a mesma coisa numa sala de aulas, na mesma com luz natural, num dia totalmente encoberto. O aspecto com que vocês vão ver a sala é totalmente diferente. Se ligarem a luz quando estão nas tais condições de muitas nuvens, vão ver que os objetos ganham outra aparência. Portanto, e tudo isso pode ser manipulado aqui. Portanto, há 3 componentes da luz que nós podemos manipular, que é a luz ambiente, a luz difusa, ou componente difusa, e a componente especular. Para ser muito rápido, comecemos então aqui por esta primeira parte, onde diz o Shader Basic Parameters. Shader quer dizer um sombreador. Ora, sombreador não é mais do que um algoritmo, e também veremos nas aulas teóricas 2 ou 3 dos mais importantes, algoritmo que vai ser fundamental quando nós estivermos a criar a cena sintética, ou seja, quando estivermos a renderizar. Porque as sombras ajudam-nos também a ter, por exemplo, a percepção de profundidade e ajudam-nos a que a nossa cena fique muito mais realista. Portanto, o que temos aqui, Blend por defeito, são vários algoritmos para sombrear. Por exemplo, este de Phong é dos mais completos que existe, mas é também dos mais complexos. Ou seja, vai ser necessário ter muitos recursos para conseguir renderizar uma cena mais ou menos complexa. Portanto, por defeito, temos o Blend, e o Blend é aquilo que tem compromisso entre, para quando o objetivo é obter uma cena, mas nós não temos os recursos suficientes, ou então não é tão necessário que ela fique tão próxima da realidade quanto possível, devemos manter o Blend. Depois aqui vão usar poucas vezes, mas já agora, já que estou a explicar-vos, é para dar ao vosso material uma estrutura de arame, como podem ver. Já agora, picando 2 vezes sobre ele, podem ainda aumentar, maximizar. Depois podem manter a estrutura de arame, mas vendo dos 2 lados, ou seja, é como se fosse totalmente oco, o género de uma gaiola, imaginem. Depois vê-lo facetado. Se quiserem facetado, têm que tirar esta estrutura e vão ver que aparece a vossa esfera como se tivesse aquelas várias componentes, aqueles quadradinhos, e já está. Depois, não vou querer nada disto, vou deixar o objeto assim. Depois, se vocês quiserem alterar, ou se quiserem atribuir um material, a componente principal e responsável pelo aspecto final do material é esta componente da luz difusa. E aqui podem fazer várias coisas. Podem, imediatamente, selecionando aqui dentro, escolher um tom, e pode ser um qualquer, sei lá, aqui um azulado. Podem escolher aqui um tom qualquer e dão-lhe. Mas neste caso estamos quase como estaríamos naquele exemplo inicial onde eu disse que nós escolhemos uma cor para o material, portanto estamos reduzidos apenas a isto. Mas agora temos muito mais que podemos fazer. Por exemplo, aqui nós podemos pôr o objeto auto-iluminado. E se o virem, ele fica... É como... Imaginem que vocês querem fazer um jardim ou querem fazer uma lâmpada e quer-se ter a noção que daquele objeto sai luz. Portanto, vocês podem atuar sobre isto e podem, inclusivamente, mudar-lhe a cor para a vossa luz e reparem como ele depois afeta o objeto final. Aqui, obviamente, na opacidade, já perceberam, é para dar transparência ao vosso objeto. Se ele assim está totalmente opaco, se lhe derem ou se diminuírem a opacidade, o que vai acontecer, claro, assim ficou 100% transparente, mas se puserem, por exemplo, 50%, não dá para ver que ele é transparente, mas se meter aqui um backgroundzinho, podem pôr aqui um background, já veem que o vosso objeto, já veem que o vosso objeto é transparente. À medida que aumentam a opacidade, obviamente, vão vê-lo menos transparente. Portanto, isto também é muito importante e muito interessante. Depois temos, eu vou então agora pô-lo 100% opaco para continuar aqui a breve explicação. Depois temos, por exemplo, esta parte de baixo também ela muito importante,
e temos o nível especular, o nível glossiness, de brilho, e depois a suavização desse brilho ou não. Isto é muito importante quando nós queremos dar aspectos metálicos ou aspectos espelhados ao nosso material. Só para verem o que faz. Imagina que eu vou colocar aqui então, não sei se estão a ver, acho que já se consegue ver, começa a aparecer aqui uma parte mais iluminada. Imaginem que sobre este objeto está a incidir então uma luz, e o que acontece é que, como o objeto vai ter um aspecto especular, ou seja, espelhado, essa luz vai refletir precisamente no nosso material. Se aumentarem, vai ficando essa luz mais forte. Então, se puserem 100, vão ver que fica mais forte ainda, e aliás, se olhar aqui para este gráfico, reparem. Agora, o glossiness tem a ver com o brilho que vocês dão ao vosso objeto. Se aumentar este nível, o que é que vai acontecer? Este intervalo vai ficar mais apertado. Quer dizer que vai ficar muito mais concentrado qualquer luz que aponte no vosso material. Cá está. E o que vai acontecer é que vai reduzir aqui o tamanho do vosso objeto. Portanto, isto dá um objeto metálico, ou metalizado, se quiserem, ou que aparente ser muito brilhante. Depois aqui é para suavizarem esse brilho. Pronto, raramente vão ter necessidade, não sei se estão a ver, está a atenuar aquele brilho. À medida que diminuem, fica mais brilhante, à medida que aumentam, fica menos brilhante. Suaviza, ou seja, espalha aquele brilho. Já agora, como é que eu atribuo então o material a um objeto? Muito simples, há duas formas de conseguir. Primeira coisa, posso ter, por exemplo, o objeto selecionado e posso ter o material selecionado. Ora, para atribuir o objeto, eu posso utilizar esta opção aqui, reparem, Assign Material to Selection, ou seja, atribuir o objeto selecionado à nossa seleção, ao nosso objeto que está selecionado na imagem. Neste caso seria, este objeto era atribuído àquele cubo, e vamos fazê-lo, cá está. Mas reparem que ainda não temos o aspecto final, nomeadamente a parte do brilho, nós não temos acesso a ela. Porquê? Só no render. Isto não é proporcionado, que é para não sobrecarregar a nossa placa gráfica. Eu já mostro como é que isso se faz. Ou então, por exemplo, outra forma de o fazer é, basta arrastar o nosso objeto, fiz um duplo clique, basta arrastar o nosso material sobre o objeto e ele também o atribui. Se fizerem render, e o render, vocês, aqui é a configuração do render, esta parte aqui, e podem aceder com F10, aqui é para renderizar. Portanto, se renderizarmos, e é o F9, se renderizarmos, já devemos ver a influência daquele material no nosso objeto. Claro que depois depende também das configurações que nós damos ao nosso render, e isso também vamos ver um bocadinho mais à frente. Mas para já, muito simples. No editor de materiais, tem vários materiais aqui em cima, que estão todos eles, quando é a primeira vez, obviamente, que já pode estar preenchido, se até usarem um template, se já trouxerem materiais de outros sítios. Temos vários sítios para objetos que podem configurar. Mas nós podemos fazer muito mais. Por exemplo, aquilo que temos 6 objetos, à medida que vai aumentando o número, nós podemos colocar aqui e com X, por exemplo, ou clicando aqui em cima, ir aumentando esse número. Reparem o que vai acontecendo. Podemos ir até 64, 32, etc, etc, etc. Quando é que isto é necessário? Quando a nossa cena começa a ser complexa e nós precisamos de muitos objetos diferentes para atribuir. Para já, ficamos apenas com isto. Continuamos já a seguir com a exploração do editor de materiais.